Boa noite, gente. Ó, eu tô super animada. Hoje o papo é felicidade. E aí, você tá aí acompanhando a gente? Vem pra cá, vamos bater um papo. Você tá feliz? Tá difícil ser feliz? Eu tenho uma amiga que fala que não, que tá fácil ser feliz, mas a gente vai hoje bater um papo com a doutora Cristiane Pertucci, que já tá aqui, já vou colocar ela aqui no nosso ensinar, nos ajudar a, não vou falar buscar a felicidade, não sei se essa palavra é a mais correta, mas aproveitar e nos conectar. Oi, Cris, tudo bem? Cris, tudo bem? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem? E a conexão da Cris travou. Tá meio Peraí, vamos travadinha a ver. sua conexão. Aí vou te dar um toque. Você tá no 4G? Você tá no Wi-Fi ou no 4G? Peraí que eu vou ver. Só um pouquinho. Deixa eu ver. Cris? Porque põe no Tá me ouvindo 4G, ou não? vai ficar melhor. Tô te ouvindo. Põe no 4G que a nossa live vai ficar melhor. Hoje a gente vai bater um papo com essa doutora, psicoterapeuta pela USP, e nós vamos falar sobre felicidade. Espera aí que nós já estamos se conectando aqui. Cris? Acho que travou. Conexão. Espera aí que a Cris já vai entrar. Né? Eu vou anexar a doutora a Cristiane aqui. Espera aí que já está entrando. Cris, já vou te colocar de novo. Deixa só isso aí, ok. Põe no 4G que vai ficar bem melhor. Você vai ver. Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos falar sobre felicidade. Felicidade nesse momento que a gente está precisando escutar. Oi, Cris. Agora Agora melhorou. melhorou? Agora melhorou. É É, isso aí. Vamos lá, galera, chegando aqui. Obrigada, Cris, de ter aceitado o nosso convite. foi Singelo um convite para prazer, foi um bater esse prazer. papo, né? Então, a Ramona, um beijão. Ramona, essa live de hoje é muito legal. Ó, a doutora Cristiane Moraes Pertucci, ela é doutora em psicologia e desenvolvimento humano pela USP. Entre milhões de coisas que essa mulher não para de fazer e falar, e toda vez que a gente bate um papo, eu me encanto, a gente fala um monte de coisa e a cabeça ferve, né? Então eu falei, vamos É bater um verdade, a gente papo. fica horas falando, né, Márcio? Exatamente. Então, assim, hoje o nosso papo é sobre a felicidade, né, Cris? Assim, a primeira pergunta, né? Eu estava estudando aqui tudo e eu vi assim, ó, a felicidade é um estado durável de plenitude, satisfação e equilíbrio físico e psíquico, em que o sofrimento e inquietude são transformados em emoções ou sentimentos que vão desde o contentamento até alegria intensa ou júbilo. A felicidade tem ainda o significado de bem-estar espiritual ou paz interior. Eu vi isso daí a Um conceito. definição no Wikipédia, né, do que é felicidade. Que eu falei assim, eu quero entender, né, o que é felicidade. Porque não tá fácil. Ao mesmo tempo que tem um monte de gente falando tá fácil ser feliz, não tá fácil manter a felicidade. Eu queria que você explicasse pra gente, Cris, várias coisas. A felicidade é um estado emocional, ele é fixo, ele é mutante, é uma pessoa, é possível. A felicidade é hereditária, quer dizer, meus pais são felizes, festeiros e não sei o que, aquela alegria contagiante, significa que eu, sem dúvida, ou todas as pessoas que forem meus descendentes vão ser felizes. Por quê? Como que eu organizo a nossa vida nesse momento de tantas inseguranças, né? O medo, eu acho que o medo que está afligindo muito o nosso Uhum. mundo. E aí eu tenho que estar emanando a felicidade, né? Porque como que é, né, na cabeça aqui, um lado e o outro para encontrar esse equilíbrio. Eu queria que você, que é uma especialista nisso, de fala mansa, né? Porque sempre você está equilibrada, fala e dá uma paz para a gente quando a gente conversa. E eu queria entender, né? Porque será que eu estou buscando uma coisa que eu já tenho e eu acho que tem que chegar lá? Porque a gente sempre fala isso, né? Não tem um ditado que fala como que é a felicidade? Você não compra a felicidade, o dinheiro manda buscar a felicidade? Me conta, Tem, Cris. é verdade. A felicidade, como tu leu ali, é um conceito, tem uma definição muito ampla, né? E o que eu acho mais interessante disso é que a semana passada também um colega me instigou
a falar desse tema, né? Então, acho que é um tema que está fazendo com que as pessoas queiram falar e pensar sobre isso por conta dessa parada, né? Quer dizer, fomos todos obrigados a parar. Então, quando a gente para, a gente é obrigado a se perceber, né? A olhar as coisas em volta e perceber o que está bom, o que está ruim, né? E talvez fazer essa grande pergunta: eu sou feliz? Estou feliz? Né? Que É. caminho que eu tenho feito? Para onde que eu estou indo? Qual é a minha direção? Né? Eu preciso parar e olhar, né? Como eu falo assim, para a minha bagagem, o que eu tenho carregado comigo. Então, assim, o parar na nossa cultura, ele tem sido muito difícil, né? E quando a gente é obrigado a parar, eu acho que esse tipo de pergunta, como a questão da felicidade, que é uma pergunta, acho que existencial, que os filósofos já traziam essa questão, ela nos faz, realmente nos inquieta, né? E daí a gente começa a ter que olhar para isso. A felicidade, ela é uma questão que a gente vai buscando constantemente em diferentes fases da vida, mas ela não é uma coisa estática, né? Ela tem muito a ver com o que está aqui dentro da gente. E eu até usei na outra live que eu fiz uma metáfora de que a felicidade é um prato sofisticado, que a gente precisa estar parado para saborear, né? Nem É todo difícil. mundo tem o paladar para aquilo. Isso. É isso. E a nossa cultura moderna, ela tem uma coisa muito do imediatismo, né? Então, tudo é para ontem, tudo é para agora. Então, por isso que muitas vezes a felicidade, ela é uma coisa que as pessoas percebem, estou feliz, e daqui a pouco aquilo se esvai e a percepção, não estou mais feliz, então eu preciso de uma nova sensação de felicidade. Um Então, gás novo. a felicidade está muito na cultura moderna, ligada à questão do prazer. Então, eu só estou feliz se eu tenho prazer. Entendi. Eu não posso sentir felicidade se eu estiver numa situação um pouco platô, uma situação mais amorfa, como algo sem muita emoção. Mas isso tem muito a ver com a Entendi. cultura, com essa agitação da vida moderna. E também a vida moderna fez com o tempo, que a gente não percebesse as nossas emoções de fato. A gente ficou muito anestesiado. E até essa anestesia da agitação da vida moderna, mesmo que eu seja feliz, eu não percebo a felicidade, que é a história do prato sofisticado. Eu Do posso prato. comer um caviar, eu posso comer uma lagosta maravilhosa, eu posso comer o que é um risoto saborosíssimo. Se eu engolir o risoto, depois que terminou, eu falo, eu quero mais, mas eu não senti o gosto daquilo, né? Exatamente. É. Então, eu acho que a felicidade, ela é um pouco nessa linha, assim, o quanto a gente precisa estar calmo para poder perceber as coisas que nos fazem feliz, né? Ô, E a Cris, deixa questão eu da... só fazer uma parte Ah, aqui. Gente, tem muito. Ó, eu soltei meu cabelo, que minha amiga Helena Montanarini disse que é para eu soltar meu cabelo. Dani Filomeno está assistindo a gente. Marcelo da 6F, só gente que a gente adora e admira. Feliz, a Ana Ricota também, olha lá, isso aí. Muito bom, gente. Vai chegando a galera. Nós estamos falando, o papo hoje é sobre felicidade. Cris, acho que é isso que você falou mesmo, né? É perceber. E você acha que agora, com tudo isso que está acontecendo, a gente está buscando, porque a vida está meio devagar nesse momento, né? Assim, devagar que eu quero dizer, tá uma loucura, os medos, mas assim, nem todo mundo está podendo trabalhar hoje. Tem várias notícias que muitos lugares que abriram já estão tendo que fechar porque não respeitaram. Carlinha, um beijo para você também. É muita insegurança, e a gente está se blindando aqui na nossa casa, né? E o meu medo também que ao se blindar assim na sua casa, isso também gera, eu tenho visto, né, um monte de artigos, até li um artigo bem interessante esse final de semana no jornal, acho que foi na Folha, exatamente, na Folha, em que assim, é um paradoxo, né? Porque a felicidade está aqui e a depressão está aqui, né? Que, isso. sem dúvida, nesse momento, muitos casos de depressão estão aumentando porque nós estamos no isolamento, não podemos ver nossos familiares, nossos amigos, não podemos sair, etc. e tal. Mas você, Mônica Moscofian, que saudade, ai que delícia, gente, eu adorei, só gente bacana, amigos aqui. Você acha que o que está faltando a gente enxergar para visualizar essa felicidade? A felicidade é uma coisa concreta que eu pego lá e tipo isso daqui é a felicidade. Não. O que está faltando para eu enxergar, para a Não, gente enxergar?
A depressão aumentando, eu não sei se ela está aumentando ou a gente está percebendo mais ela. Na verdade, ela já vinha muito grande, né? É que a gente não percebia, porque a depressão, ela não é só esse estado de entristecimento ou de medo, ou sintomas de medo, de insegurança que às vezes está presente na tristeza, né? Ou na Sim, melancolia. A depressão, ela é um estado de irritação, de irritabilidade grande, de agressividade, daquela coisa, nheca, aquela coisa que a gente vê no trânsito das pessoas, né? Isso é sim. um sintoma depressivo. As pessoas irritadas faz parte da Ah, depressão, né? ah. Então, a gente já estava com o nosso copo transbordando. Ele E só aí veio veio tudo isso. uma gotinha ou várias gotinhas, cada um com a sua história, claro, agora, com seus medos, com suas questões Sim, objetivas, né? Então, sim, as suas questões objetivas aumentou aquilo que já estava transbordando. entendi. Então, o que a gente está vivendo hoje, na Organização Mundial da Saúde, a gente chama, e na questão mental, a gente chama um estresse agudo continuado, né? Então, essa Hum, pandemia, ela é um estresse agudo continuado que vai entrar na nossa história anterior. Todo mundo tem uma história anterior. As suas angústias, os seus medos, as suas fobias, as suas tristezas, né? Todas as suas infelicidades, as suas sujeiras infelicidade. mal resolvidas para baixo do tapete, né? Os As seus suas fracassos, né, Cris? Os fracassos, sem dúvida. aquelas coisas que a gente vai enrolando, né? Vai deixando os relacionamentos mal resolvidos, né? O índice Sim, de violência doméstica, ele está é. aparecendo cada vez mais, mas ele já existia, Mas ele já né? estava lá, né? Ele já estava lá. Claro, né? Ó, gente, um monte de gente entrando agora. O papo vai ser uma delícia. Perguntem. Estou aqui com a doutora Cristiane. Cris, arruma um pouquinho a sua câmera para tirar um pouquinho as letras assim do seu rosto. Ao contrário, Ah, isso. tá. Então, peraí, Aí, ó, vamos ver. melhorou, melhorou. Aí, agora Porque eu melhorou, vou verdade. deixar os comentários para a gente fazer as perguntas. Nós estamos Tá. falando sobre felicidade, gente. Essa pessoa é mestre, é psicóloga, psicoterapeuta, tem um trabalho incrível. E nós estamos falando hoje da felicidade. Vai, Cris. Então estava tudo aí, né? A agressividade, só que agora a gente está. Nós já estávamos com o copo cheio, é que a gente não resolve as coisas, né? A gente vai, até pela Vai correria, pelo deixando, né? trabalho, a gente vai deixando, né? Vai Então, deixando. acho que Vai a gente tem, relevando. todo mundo tem algo que te traz felicidade num dia. O Sim. que eu falei também no outro momento foi assim, o quanto a gente tem que parar para perceber a felicidade. Perceber que a felicidade ela é construída também por tijolinhos, assim, né? A gente fala no cérebro que seria como uma rede de memórias positivas. A felicidade, eu posso acionar a minha felicidade se eu puder acionar as minhas memórias positivas de coisas que me dão prazer, de coisas que me lembram coisas boas, de coisas que eu me Ah, senti com legal. sucesso, de coisas que eu Ótimo. realizei, né? Então, por exemplo, o que me faz me sentir feliz? O fato de eu ter conseguido realizar meu desejo de ser mãe, o Legal. fato de eu ter conseguido estudar as coisas que eu planejei, né? Que O fato bacana. de eu, sei lá, ter conhecido várias cidades no mundo, né? Sim. Que mais? O fato de eu poder ajudar as pessoas, que é a minha vocação, minha profissão, né? Então, assim, É como se isso são. você programasse, Cris, alguma coisa, porque você é mestre em várias coisas, né? E como se você reprogramasse a minha cabeça, o meu modo de enxergar aquilo para eu poder ser mais positiva. Quer ver? Eu passei o fim de semana inteiro num congresso. Grosseiramente isso, né, que eu tô falando, Isso, não mais ou menos cientificamente. isso, porque se eu mudo a forma como eu penso, eu altero o que eu sinto e, por Ah, consequência, eu mudo a forma como eu ajo. Isso é o que a incrível. psicologia cognitiva fala. Então, o que eu Sim. penso interfere no que eu sinto, ou seja, nas minhas emoções, e interfere na minha atitude. Se eu Ah, pensar que eu sou vítima do mundo, que eu sou vítima da minha história, eu vou sim, me sentir, o meu corpo vai ficar flagelado e as minhas exatamente. ações vão ser vitimizatórias, Sem dúvida, sem né? dúvida. Então, eu nunca vou conseguir sentir o sabor de algo que eu conquistei. Vai estar sempre um senão, né? E é assim que Ah, o cérebro funciona, né? E uma coisa interessante que eu pensei muito esse fim de semana, eu passei num congresso online, que foi uma experiência muito interessante, o fim de semana legal. inteiro, com o pessoal do Ah, mundo inteiro, e com o mestre de storytelling, que é o James McSeel, que tem sido um mestre para mim. Eu estou aprendendo a ser escritora, estou ai, estudando que mais legal. coisa que eu adoro estudar. E Que ele está na ótimo. Escócia, né? E daí tinha um pessoal de Portugal, pessoal da Irlanda, pessoal do Brasil, enfim. E uma coisa que eu vi, tinha o Carlos Osório, que foi um professor meu de psiquiatria e de psicologia do Rio Grande do Sul,
E uma coisa que eu entendi também, falando dessa questão do quantos temas nos perseguem, eu fiquei pensando, por que que felicidade tem me perseguido? Né? O É tema, né? verdade. Porque Que um você tinha colega me falado. propôs, a Márcia propôs, e eu falei, É, poxa vida, porque eu acho que isso tem muito a ver com o meu espírito de vida, né? Eu sempre gostei muito de viver, eu sou uma pessoa que muito, porque eu legal. acho que dou valor, eu gosto das coisas, eu vibro com a Sim, vida, né? E não que a minha vida tenha sido perfeita, né? Eu tenho várias sim, questões aí de mas vida que eu é, trabalhei, todo mundo tem. sim. Mas qual que eu acho que é o segredo para ser feliz? Eu acho que é que cada um de nós busque o melhor enredo. Eu chamei até assim, eu escrevi um post no meus Insta, que é assim, a gente tem que encontrar força dentro da gente, que é essas memórias, essas coisas que nos movem, é o nosso propósito de ser, Legal. essa força que está dentro de mim, que eu até escrevi isso nesse congresso, que foi a força que habita em mim. Isso é o que eu Olha, a construí força que desse. habita em mim é que eu acho que é isso aí que você está falando mesmo, né? Porque às vezes a gente não tem, é o que eu te falei no começo. Eu acho que muitos de nós achamos que a felicidade a máxima da parábola lá da brincadeira. Como O que é que dinheiro não, não o dinheiro compra a manda buscar. felicidade, manda buscar. É. Se você não colocar um pouquinho de poliana em cima de você, seu pensamento diário, né? Vamos lá, vamos ser felizes, vamos ver o lado ser positivo. Eu acho que tudo isso agrega e te faz ajudar nesse sentimento da felicidade. Porque eu imagino que, às vezes, a gente tem que espera que a felicidade seja aquela coisa, eu fico rindo o dia inteiro. Talvez não, né? Não, Talvez não. A pessoa é uma pessoa feliz, normal, mas ela enxerga o positivo em tudo, né? Vamos dizer, ela não tá como você falou. Logo no comecinho eu fiz uma live que o Léo Freiman me falou uma coisa que eu adorei, que não sai da minha cabeça. Tem sempre assim, né? O lobo bem, o lobo do bem e o lobo do mal. Quem que você vai alimentar? Eu quero alimentar o do bem. Então, o que significa o do bem? Eu imagino eu ter pensamentos mais positivos, né? Ter coisas mais legais, isso. focar, como você disse aí, Cris, é importante isso. De vez em quando você está lá na loucura, dá uma focada em alguma coisa que foi bacana, que nem você falou, putz, eu vou lembrar agora da minha filha, quando nasceu, que foi um momento lindo, feliz na minha vida. Isso é Isso. um exercício? Isso, mas isso também é um exercício comprovado, assim, também, né? Tu sabe que eu também gosto dos papo cabeça e vou cuidar para não ser técnica, mas falando en passant, que a neurociência comprova isso, que quando eu penso positivo, isso tem um efeito cerebral, isso tem um efeito Ah, objetivo na minha saúde, né? então isso é Porque quando importante. eu foco no negativo, eu tenho uma produção e uma alteração total no meu corpo, isso gera um estresse, por isso que baixa a Ah, imunidade e por isso que eu tenho propensão a ficar doente, tá? Então, ah, tem um efeito concreto e objetivo. Tu sabe que eu me seguro para não ser professora, apesar de ser mais de 20 anos professora, né? Mas a gente tem que dizer que isso tem um efeito biológico. A forma como eu ah, penso interfere diretamente. Por isso que quando começou a pandemia, todo médico falava assim, qual é a receita para melhorar a imunidade? Todo mundo queria a pílula mágica. Não queria, existe. queria tomar o Existe remédio assim, para ó, sarar. mantenha a rotina. Por quê? Porque a rotina dá para o cérebro uma sensação de conforto e de controle. Isso é importante para o cérebro, Hum, né? Isso diminui a ansiedade, dá para ele que está tudo bem. entendi. Durma bem. Tudo que É, o pessoal não estava fazendo, né? Por isso que todo sem mundo ficou dúvida, é assim, mas claro que a isso. cabeça, o medo, né? O vírus aí, essa história toda, a gente trancafiado dentro de casa, não pode ver ninguém, não pode sair, não pode. O dinheiro, os trabalhos, as empresas, imagina, é muito dolorido, é muito dolorido. E ficar É, pensando só, não é fácil, e o né? que Quebrar acontece uma. também hoje é o seguinte, que a gente falou da depressão aumentou, mas na verdade aumentou os medos, aumentou as coisas, mas geralmente em pessoas que já estavam com muito medo, que já tinham seus medos, suas fobias, viu? Quem Entendi. está com muito medo, quem está mais fóbico, quem tem medo de se contaminar ou de contaminar o outro, já tem ou já tinha uma personalidade mais Ah, evitativa e fóbica, entendi. tá? Quer dizer, já tem uma fobia, mas talvez não tivesse tão desenvolvida, e aí é É, o o, gatilho para. isso, o momento ele gatilha mais, ele vai impulsionar mais sintomas e mais sensações, justamente porque é um estresse continuado,
né? Um estresse mais explícito. Então, as pessoas estão tendo mais consciência daquilo que está entrando, daquelas informações que estão entrando. Mas, na Entendi. verdade, outro dia, logo que começou a pandemia, para muidos clientes, eu atendo o dia inteiro aqui, né? Estou agora no escritório de casa, Como né? que você faz, Cris? Você já é uma pessoa que é sempre conectada, dá aula e participa de tudo quanto é congresso, sempre muito ativa. Hoje você está atendendo via telemedicina, Isso, online, pelo todos os Zoom, seus pelas clientes. plataformas de atendimento online. Como eu Sim, trabalho com essas técnicas de neurociência, que tem bastante resultado, então diminui, dessensibiliza, tira fobias, aquelas técnicas que eu já te falei, que depois em outro momento a gente pode sim, comentar, sim. que trata mesmo fobias, são exercícios para o cérebro que trabalham, né, todos esses medos. Então, mesmo pela internet, funciona super bem. Não é só terapia da Claro, fala, então a gente tem entendi. resultados bem importantes e objetivos, né? Então, Claro. Que tem é o um legal, resultado gente, bom. ó. Quem está assistindo É, aí, ouvindo a gente, é muito legal esse tratamento. Eu sei, já eu acompanho a Cris há muitos anos. E as fobias, né? Porque eu acho que são momentos, né, Cris, como você falou, que esses gatilhos soltam as feras de dentro da gente. Então, é medo, é o que a Gina falou, a ansiedade leva para a comida. Então, uns a gente acaba comendo um pouquinho mais. Olha lá, Dani, você tá vendo? Dani, você tinha. A Dani trabalha comigo, Cris. Você lembra hum, dela que eu falei? Acho que um dia com você eu comentei sobre a. Nós vamos. Depois a gente vai conversar. Dani, eu vou te conectar com a doutora. nós A vamos Dani fazer um dia também um grupo lá, vamos fazer um grupo de MDR lá para fazer todo mundo vamos, ficar um levinho, Zoom, levinho, sem ansiedade porque a nenhuma. Dani é uma ótima paciente para você, entendeu, Cris? Depois a gente conversa aí no paralelo, e eu acho que é isso, né? Acalmar as pessoas, né? Como a gente é É, um computadorzinho, um robozinho, que a gente tem um lado, a gente usa tanto para o lado positivo, tanta coisa bonita, mas ao mesmo tempo a gente tem o poder da destruição, né? Do negativo, de ficar com esse pensamento para baixo, que tudo vai dar errado, que vai morrer, que não sei o que, isso não leva em E nada. uma coisa bem legal é esses exercícios que a gente ensina de regulação do cérebro, porque, na verdade, quando a gente está com muito medo, qualquer coisa emocional que a gente esteja sentindo, o hemisfério direito, ele está acionado, né? Ele está mais eletrocutado, vamos brincar assim com essa metáfora. Não é bem esse o Tá, termo mais neurocientífico, ativo, ele tá? está lá Mais ligado. ativo. Então, tem Tá. alguns exercícios, um deles é o abraço borboleta, que a gente faz, ou a gente pode fazer uma estimulação bilateral, chama nas pernas, isso mesmo. Ah, é Isso tu assim? vai fazendo junto com respiração e junto com pensamentos positivos, tu vai te regulando, né? Então a gente ensina isso para as pessoas, e daí muita gente, Ah. quando estiver ansioso, quando tá antes de querer ver de se atacar na comida. Então a gente Isso dá ensina uma acalmada, Cris, é isso? dá isso antes de Olha lá, entrar em gente, quando a gente palco. pensa naquele bolo cremoso, naquele É, monte de antes de doce, entrar, de ó, bolo de não sei se tu milho, ó. tem clientes, mas tu tem clientes também que às vezes fazem apresentação em público, que vão falar em palco, pessoas que, Sim, qualquer situação, tu faz vários exercícios, por isso que a terapia e as terapias de reprocessamento, que eu chamo, que é o MDR e o Brain Spotting, que são técnicas americanas, elas ajudam a gente, por exemplo, antes de eu falar contigo aqui, eu estava me regulando, isso aqui é a regulação, eu estimulo o hemisfério esquerdo e direito, né? ah, Equilibrando o cérebro, né? Outra coisa, um você exercício bem legal para estimula e diminuir, para ver acalma, quando. né? Isso. Outro exercício legal é sempre observar como é que está a minha boca em termos de salivação. Toda vez que a minha boca está seca, o meu cérebro está com uma sensação de perigo, está desconfortável. Então, se eu estimular as Ah, papilas gustativas, vou ele tomar, acalma, ele fica confortável. É isso, com água também. tomei um Ou assim, chazinho, ó, tomei um esse, chá. esse exercício assim, ó. Ele melhora a Hum, salivação. Ou eu pensar numa coisa gostosa, na minha água, no meu chá favorito, no meu suco. é como Isso se é irrigasse lógico. essa parte toda. Que Isso. máximo, que Na verdade, máximo. são áreas do cérebro que tu ativa, né? Isso aqui é o Sim. hemisfério, que tu vai equilibrando o hemisfério. Tem muito esportista entrar em campo, se regula, né? Não. Então, assim, são técnicas que... Por isso que a gente vai fazer, às vezes, exercícios com grupos, com pessoas. Então, por exemplo, eu tenho pessoas clientes que, quando eu ligo a câmera, às vezes fala, nossa, essa semana... Isso aqui chama abraço borboleta, não é uma técnica minha, é uma técnica criada Sim. mundialmente.
E ele fala, nossa, o abraço borboleta me salvou, né? Oh, que legal. Nossa, Eu vou usar, Cris, agora. Eu não eu me conhecia, mas a regulei partir de agora eu vou Eu usar. vou te mandar o vídeo de um professor nosso espanhol, que é o Que Raheiro, legal. que fala do abraço borboleta. Que bacana. Então, as crianças, para criança é muito bacana ensinar nesse momento, quando a criança está agitada, né? Agitada. Então, assim, o que, que é essa sensação? Como é que eu vou perceber essa felicidade? Eu preciso estar regulada, eu preciso estar calma, eu não tenho como saborear uma sensação de felicidade. Por exemplo, felicidade para ti pode ser tu sentar na tua casa, no teu sofá, tomar teu chá gostoso. Sim, Mas tu exatamente. só vai perceber o sabor disso se tu estiver tranquila, porque se tu estiver agitada, tu vai passar batido por esse momento e tu não vai saborear ele. Ah, quer dizer, eu tenho que estar aberta para receber aquilo, né, Cris? Essa sensação. Isso, eu tenho que conseguir me conectar com essa sensação, isso mesmo. Com essa sensação, seja do presente ou até com uma memória do passado que me seja positiva, que me ancore positivamente. Né? E Por felicidade não é exemplo, como é nada que eu me material, ancoro? né? Não. É, exatamente. Não é nada Sabe qual é a material. analogia que eu gosto de falar? Hum. Sabe qual é a analogia que eu gosto de fazer? É aquela mesma analogia, eu também trabalho muito com consultoria para empresários, para empresas, enfim. Eu falo assim, muitas vezes os clientes de empresas me perguntam assim, eu dei para esse grupo de funcionários um aumento, passou 2, 3 meses, eles estão infelizes e insatisfeitos de novo. O que que acontece? Né? Olá. Então, por isso, porque a felicidade ela não é externa e material. Essa felicidade ela é efêmera, né? Sim. Ela é transitória. Mas a felicidade permanente, ela é essa felicidade que ela vai sendo acoplada no cérebro de uma forma mais consistente. Quer ver? Eu vou fazer uma analogia com a resiliência. Quando Sim. tu tem um problema, se tu tá muito congelado com esse problema, tu geralmente não consegue, tu fica em pânico. Não Mas consegue se nem às vezes tu pensar, tem achar um uma problema, solução tu para aquele consegue... problema. Né? Não Mas, consegue por nem exemplo, achar se uma. tu tem um Por exemplo, se tu tem um problema e tu pensa assim, eu te pergunto assim, tu lembra de uma última vez que tu teve um grande problema e tu conseguiu resolver? Daí tu fala, nossa, eu lembro, Cris. Nossa, é verdade. Daí eu já te acionei uma rede totalmente positiva. Na hora que eu falei, tu regala até o olho, ó. É. Que Né? você lembrou de uma coisa e deu certo de repente, né? Então, isso já te aciona uma sensação boa de prazer e de sucesso, de felicidade. Então, é Entendi. assim que eu aciono as minhas redes. Agora, a pergunta que pode ser é o seguinte: e se eu não consigo ser uma pessoa assim? Se eu tenho dificuldade, que é aquela pergunta que tu fez no início, será que às vezes tem questões hereditárias, genéticas? Às vezes tem. Sim. Às Às vezes vezes tem? tem, às vezes tem. Às vezes tem legados, a gente fala que são lealdades invisíveis que a gente carrega. Às vezes, até para a gente ser feliz, a constelação familiar fala muito disso, né? Às vezes, até para mim ser feliz, eu preciso pedir liberação ou liberar coisas que é das gerações passadas. Né? Olha que legal. Para tirar do caminho, né? Aquilo lá que às vezes você está tão preso, né? Modelos, né? Modelos de ser, por exemplo, às vezes se eu tive uma mãe, eu só tenho uma mãe e pai muito rabugento, como é que eu vou ser uma pessoa feliz e uma pessoa otimista? É. Eu conversei com uma pessoa que é especializada em relacionamento, de uma agência de relacionamento, e ela falou uma coisa, Cris, que é isso aí que você está comentando, que às vezes, num relacionamento, né, amoroso dessas agências, para fazer o match ideal entre dois parceiros, a pessoa está com tantas questões enraigadas do passado, da mãe, do pai, e que ela não consegue nem se relacionar com uma pessoa, porque ela tem um modelo antigo, né? De coisa. Isso, E quando ela padrão. consegue se livrar de tudo isso que você está falando, né? Olha, é muito interessante isso. É um Muito padrão, legal. né? Então, Um daí padrão. nessa hora, eu acho que as pessoas, quando percebem que tem esse padrão repetitivo, é aí que elas têm que buscar para se conhecer, buscar os trabalhos de autodesenvolvimento e pensar, dá para ser feliz, que dá para se libertar dessas coisas que às vezes a gente carrega de herança, uma herança É uma herança, né? involuntária, né? Uma Involuntária. herança que não é legal. Que não é Eu, positiva, né? eu falo para os clientes que a gente carrega, a gente traz quase uma constituição, né, na nossa vida, que a gente herda antiga. Daí eu brinco, eu tenho vários exercícios que eu faço com os clientes, eu falo assim,
Vamos atuar em Constituição, vamos fazer uma revisão dessas leis, dessas regras, porque muita coisa está Ô, Cris, a desatualizada. gente não atualiza o celular, o telefone toda hora, o telefone, o computador. A gente tem que atualizar também essa coisa, né, que nos impede de ser feliz, sem dúvida, né? Esses dias eu fiz um trabalho tão bonito, vou contar o santo, mas não vou contar o milagre, mas não vou contar o santo, né? Mas não conta o santo. Mas tenho certeza que se ela vai ouvir, ela vai ficar feliz. Um que a gente herda das famílias é aquele ditado assim, dos antigos até, não fez mais do que sua obrigação, né? E, Exatamente. e as pessoas não comemoram as coisas e as suas conquistas, né? Daí a gente estava fazendo o exercício e eu trabalho muito com as estimulações bilaterais, que é uma forma de reprocessar as suas questões, junto com a terapia da fala. E eu falei para ela atualizar esse ditado. E foi tão bonito, porque ela fez junto com o exercício do reprocessamento e saiu uma frase muito bonita atualizada, dessa questão da atualização da Que legal. Constituição, né? Que massa. Porque ela consegue muitas coisas. Ela fala assim, eu faço o melhor que eu posso, com o mínimo que eu tenho e mais do que a maioria das pessoas fazem. E ela não comemorava. E eu dei uma tarefa para ela falar com os filhos, né, sobre isso. E ela foi conversar com os filhos, e os filhos confirmaram que ela fazia muito isso mesmo. E ela disse que, então, a partir de agora, toda vez que ela não comemorasse, ou se ela deixasse de festejar os sucessos de todos eles, que eram para eles chamarem atenção positivamente entre eles. Porque a partir de agora, todo mundo ia comemorar com muito êxito, comemorar todas as suas conquistas, que nada ia ser obrigação, que tudo ia ser valorizado. Nossa, que lindo isso, Cris, porque eu acho que até tem a ver com uma pergunta que eu ia te falar. Eu acho que a gente tem uma exigência muito grande, né? Todos nós, de ser perfeito, de ser o melhor, de ter feito tudo certo, não pode errar, etc. E tal. Eu também sou muito assim, Nós mulheres tenho uma somos cobrança muito grande. E aí, para ter essa felicidade, né? Como tudo num relacionamento, na vida, a gente tem que ter um equilíbrio, né? Aceitar. Você acha que tem que ter uma aceitação interna para se respeitar, respeitar os outros, porque somos todos, né, seres humanos, a gente tem que mudar, sem dúvida, tem que melhorar, mas a gente necessita ter esse equilíbrio dessa aceitação para poder buscar ser feliz, ser mais feliz? Com certeza. Essa aceitação, ela vai muito de a gente entender as nossas limitações, as nossas deficiências, né? As nossas capacidades, né? O que eu posso dizer o sim e dizer o não. E acho que lidar também com as fases da nossa vida, né? Porque a gente tem várias fases da vida, né? Então, eu acho Momentos, que né? momentos, né? E assim, tu também quando a gente tem filho pequeno, né? Quando a gente tem o primeiro filho, eu no meu caso eu sou mãe de gêmeos, então eu fui mãe de dois ao mesmo tempo. Hoje, quando eu lembro das minhas exigências de comigo mesmo, com eles, eu penso assim, eu faria muito diferente, né? Eu teria sido um pouco mais generosa e flexível comigo hoje do que eu fui lá atrás, né? Então, mas isso é uma aprendizagem, isso é a sabedoria que a gente adquire com a experiência e com a E vida. também tem a ver com as heranças, né? Isso daí. Isso tem, porque o feminino e o masculino, por exemplo, eu tenho clientes, né? Homem, mulher. E a percepção da exigência, eu falo que mulher tem um agrade sempre muito alto, um seja perfeito muito alto, são algumas nomenclaturas de umas teorias psicológicas, né? O homem já não, o homem não tem necessariamente um agrade sempre, né? É muito comum pegar um menininho, uma menininha, o menininho às vezes não tá nem aí, ele mostra o que ele quer ver. Menininha não, porque menininha tem a ver com ser princesa, né? O comportamento, então, pode isso, não pode aquilo, né? Isso. Então, essas questões sociais e de gênero também nos interferem e nos atrapalham bastante, né? Muitas vezes, assim, quando uma menina, quando é pequena a menina e ela é muito, por exemplo, ela não quer dar um abraço, né? Ela não quer dar um beijinho. Muitas vezes a criança, a menina, ela é xingada pela mãe, pelo pai, porque ela não quer dar um beijinho, porque só porque ela é menina, ela tem que gostar de dar beijinho, não sei por que ela tem que gostar, não tem nada errado. Como se fosse uma regra, né? Como se fosse uma obrigação, uma regra. Isso. Então, assim, essas coisas eu acho que vão também nos interferindo no decorrer da vida, né? Por isso que eu acho que o trabalho psicológico, o trabalho de conhecimento, ele é o maior presente que o ser humano pode dar para ele.
total. Mas A ele gente é, se conhecer. A gente se é, conhecer, né, Cris? Eu acho que a gente pode mudar um monte de coisa, olhar para dentro, né? Eu acho que é um momento que é super importante a gente olhar para dentro, como se diz numa consultoria, né? Quando você faz numa empresa, eu isso. ouvi isso e li várias matérias a respeito, que às vezes a gente acha que é sempre assim, né? Vamos para frente, vai, não sei o quê, a gente vai para frente. Mas às vezes a gente não tem que voltar um pouquinho, né? Volta um pouquinho, rever, e daí você vai para Isso. frente. Quando você me fala dessa reprogramação, eu queria que você contasse até para eu entender melhor. E meus amigos, o público que está aqui assistindo a gente, já mandou pergunta, a Laír Melo falou o seguinte: a gente faz a revisão do carro, a gente faz a revisão de tudo, mas a gente não revisa. É verdade, Laír, é uma questão de. É É uma verdade. revisão. Como que é esse tratamento que você faz, Cris, que eu estou curiosa? Quer dizer, nós somos todos seres abertos, esponjas e possíveis, né, de autodegradação, automutilação, só que também somos seres muito possíveis da generosidade, da solidariedade, de tudo de bom. Nesse tratamento que você produz, nessas consultas suas, que você faz exatamente? Você vai me reprogramar como se fosse assim, as minhas 1000 caixinhas, milhões de caixinhas de gavetinhas que estão aqui abertas, uma fechada, uma com roupa para fora, outra trancada, emperrada. Eu vou organizar isso positivamente? As técnicas, como essa técnica que tem com o movimento dos olhos inicialmente, mas ela tem outros estímulos que a gente usa também, como estímulo tátil aqui, né? Elas são técnicas criadas nos Estados Unidos para trabalho inicialmente com pessoas com traumas graves e veteranos de guerra. Por quê? Ah, Porque essas pessoas tiveram eventos muito importantes que o cérebro não digeriu aquelas informações. sim. Só que isso foi criado para tratar essas pessoas. Hoje a gente usa como uma técnica em vários tipos de terapia. Não é só para pessoas que Hum, viram 11 de de setembro ou guerra. que foram para a guerra. Sim, Né? sim. Então, o que acontece com esse tipo de técnica de trabalho? É ajudar as pessoas a perceberem as suas questões. Então, por exemplo, quais são as memórias, quais são os eventos na minha vida que são pesados, que eu não digeri e que interferem, então, nessa minha qualidade de vida ou até para essa minha sensação de prazer. Tá? Tá. Quais são as crenças? Às vezes eu tenho crenças, ou seja, pensamentos que me vêm correntemente. Então, por exemplo, não sou suficientemente boa. Então, essa é uma crença. Um pensamento que vira crença. O pensamento que vira crença é aquilo que se repete durante uma vida toda. E eu Né? acredito naquilo e Isso, negativamente eu porque a gente acredito naquilo. acredita nos nossos pensamentos. Uma das primeiras coisas que eu digo para os clientes quando chegam, ou às vezes até em trabalho de treinamento, eu falo assim: pensamento não é verdade, só é verdade na tua cabeça. Ah, isso é Né? verdade, porque é assim mesmo. E já causa um estrago, né, Cris? Porque tu desconstrói, né? Porque a gente vive acreditando naquilo que está na nossa cabeça. Né? Exatamente. Então a gente trabalha muito com essa linha. Por exemplo, se eu tenho uma crença de que eu não sou suficientemente boa ou que eu não posso ser feliz, isso vai estar relacionado a muitos eventos da minha vida. Então a gente ajuda a pessoa a entender que eventos são esses. Então pode ser Ah, eventos um pouco mais objetivos, como às vezes não. Então a gente sim, vai trabalhar essas sensações, esses pensamentos, essas memórias, para que o cérebro possa digerir isso. Isso falando de uma forma bem simplista, sim, é tá? geral, E claro. isso é que vai Simplista. organizar, isso é que vai deixar então os meus arquivos no cérebro um pouco mais leve. Porque quando Hum, eu tenho coisas não digeridas pelo meu cérebro, a minha sensação de alerta e de perigo no meu cérebro objetivamente, ele fica mais assim, ó. Por isso que eu fico com estado de alerta, por isso que as pessoas estão. Quem está em estado de alerta hoje já estava com o seu cérebro em estado de alerta antes. entendi, Ou pelo entendi. menos estava no caminho no processo. Entendeu? Tá. E só está mais aflorado agora, né? O que você falou, a pessoa já tinha Às um vezes podia ser até pezinho. um pouquinho mais encobertinho, mas já tinha Sim, alguns gatilhos, entendeu? sim, Já tinha algumas coisas sim. aí acontecendo. Por Já exemplo, tinha uns pessoas às vezes que. sintomas, vamos dizer. Já estava com Isso, sintomas, mas é aquela coisinha, um sintoma leve. Aí, de repente, nesse momento, como você disse, da depressão, né? Porque a tecnologia, Cris, nesse momento, trouxe para a gente, né? Obviamente, é o celular, o telefone, a gente se conecta o dia inteiro no WhatsApp, no Instagram.
E aí a gente veio de um momento, todo mundo, né? Selfie para cá e para lá, a gente adora. Nossa, é isso aí mesmo, vamos no selfie, que é isso aí, faz parte. Só que, de repente, tudo isso ficou, entre aspas, proibitivo, né? Proibitivo, porque quem, de É, uma certa não pode maneira. mais aparecer, né? Porque eu ouvi hoje um comentário de uma pessoa que fez o seguinte: os selfies deram momento, saíram de cena, e quem são os selfies agora? A gente na cozinha, cozinhando e fazendo pão e fazendo bolo. São outros momentos, né? Então, assim, você encarar aquilo, essa transição, se reorganizar, né? As próprias influencers, imagina, para elas devem estar com a cabeça também tendo que se reprogramar de tudo isso, né, Cris? Porque vinha de um momento que era isso aí mesmo, tem que mostrar o produto mais lindo, o produto mais caro, a roupa, etc. Aquilo era uma pseudo-felicidade. E hoje não pode, aquilo lá é contra. Então, como você equilibrar, né? Até onde você pode ir, não ofender dentro desse momento de resiliência mundial, você não ofender, não ferir a pessoa que está do seu lado, né? Porque o grau de felicidade, vamos dizer assim, são diferentes, cada pessoa, né? Um pouco mais, eu posso estar feliz porque eu estou aqui, eu estou muito feliz aqui batendo papo com você, aprendendo um monte de coisa, tal. Tem um outro que vai estar feliz tomando banho, lavando a cabeça, sei lá, N situações, né? Que, como você disse, a felicidade não é isso, né? Não é palpável. Ah, então eu fui lá, comprei esse plug aqui, isso aqui é a felicidade. Não, não é Isso é isso. momentâneo, né? É uma sensação efêmera. Ela não é uma. Ela não necessariamente. Ela até pode dar uma sensação de conquista, né? Sim, Mas ela provavelmente ela vai estar linkada a outras conquistas, ou até ela tem que ter, para ela ter sustentável, ela vai estar linkada a uma grande conquista. Por exemplo, se for porque, sei lá, tu está trabalhando com o teu celular e agora tu não vai mais ficar sem o celular, sem carregar o teu celular, tu vai estar conectado com teus clientes, por exemplo. Então, isso é sim, uma coisa de um valor maior para ti. Eu acho que tá. é isso que a gente tem que entender que, e até para as crianças, né? A gente poder ensinar isso para os filhos, para os adolescentes, né? Que eu acho que isso foi se perdendo um pouco, essa agitação. A gente que mora em São Paulo, né? Essa É, agitação, não só em São Paulo, mas nas cidades grandes, sim, mas né? nas cidades grandes, é. Que a O, gente vive. Fala. o Cris, hoje você no seu consultório, o que você tem de perfil de pacientes? É muita criança ou não? Não, eu Porque tenho algumas crianças, porque as crianças hoje com trabalho de reprocessamento, que é o MDR, a gente tem, por exemplo, eu tenho às vezes filhos de clientes que vêm, às vezes eu faço uma, duas sessões, tiro os medos, as fobias, porque é rapidinho, eu trabalho com criança às vezes que e legal. rapidamente, mas eu tenho às vezes algumas demandas, mas eu tenho bastante jovens e pessoas, né, de meia idade, assim, de idade de Jovens, adulto. em que situação, Cris? Tipo, o medo de ter que definir uma carreira para estudar na faculdade, medos assim, É, né? De eu tenho bastante jovens com dificuldade de relacionamentos, né, que tem uma certa timidez, uma certa evitação, medo de se soltar na vida, bastante inseguros, né? Eu tenho jovens com conflitos, jovens adultos jovens com conflitos existenciais, com oscilações de carreira, por exemplo, né, uma insegurança de carreira, que daí tem muito a ver, às vezes, com a sua própria origem, com a sua história familiar, né? Eu e eu vi que tenho você tem ansiedade alta. e que você tem um trabalho muito forte também. Aí, Fabi, Andréa, Pilar, que estão tudo aí empresárias, para empresas, para esses executivos, dentro da pressão, do estresse diário. Como que funciona isso, esse tipo de trabalho? Porque essas técnicas que a gente usa, dá para a gente usar em treinamentos para ajudar as pessoas a diminuir a sua ansiedade, a conseguir se controlar, regular seu cérebro, né? Mas hoje o que eu tenho, as pessoas têm me buscado um pouquinho nesse trabalho de consultoria, é um pouco para ver como é que a gente vai ajudar esses empresários a lidar com os seus funcionários. Porque assim, o que eu escuto, né? Que tem funcionários que são super tranquilos, que voltam de boa,
E tem funcionários que são os que têm medo e têm um processo de evitação, né? Então, Sim. o que eu sempre falo, a primeira coisa, a gente tem que ter empatia por essas pessoas, a gente precisa ouvir um pouco essas pessoas e entender o que são esses medos, se existem alguns medos reais, quer dizer, se Reais. existem medos concretos que eles têm e como é que, por exemplo, eu sou só empresária, como é que eu ajudo vamos dizer assim, a minimizar esses medos objetivos. Então, Sim. organizando horário, fazendo algumas estratégias objetivas para que deixe esse funcionário seguro para retornar, por exemplo, Legal. né? Sim. E às vezes também fazer grupos que eu falo de promoção de saúde para esses funcionários, onde a gente pode realmente trabalhar com redução de estresse, redução de ansiedade. E de novo, vale dizer, são pessoas que já estavam no seu limite. Né? É que Entendi. agora, com todo esse contexto, o negócio transbordou. É que antes estava todo mundo na roda viva, né? do mundo A gente nem girando. percebia, né, Cris? A gente não percebia isso, né? A gente, a Eu verdade, não trabalhei, percebia. eu sempre trabalhei, a minha tese de mestrado foi sobre burnout na década de 90, final da década de 90, 2000, na área de Você vê. saúde, e também fiz burnout, trabalhei com burnout quando não era considerado doença pela Ninguém nem Organização sabia o Mundial que da que era. Saúde. E hoje tá aí, né? Tá todo mundo pifando desse jeito. Então, o índice de absenteísmo sempre foi enorme pelo estresse crônico. É que agora que a Organização Mundial da Saúde considera como uma doença, mas existe há décadas, décadas e É décadas. isso. Eu estudo desde 1990 burnout. Na Europa já existiam os Olha só. estudos, né? Então, Incrível, tanto é que né? foi agora o ano passado, né, que saiu, que foi reconhecido. Eu me lembro que não sei quem me disse na hora, e eu falei com o meu professor, que é um espanhol lá de Porto Alegre, e eu falei, Jorge, agora que foi. Imagina, eu estudava com ele em 1990, na época da faculdade. Nossa, que loucura, né? Então, Exatamente. assim, a gente só transbordou, né? Porque já existia. É. Então, assim, Olha o as que que pessoas já a, estavam sob estresse é, crônico, né? olha o que que a Fabi falou, Parece exato. que agora é Parece que tudo. agora tudo ficou exposto de forma clara. É verdade, né? Eu acho que estava lá, como É que você agora falou, não né, deu para Cris? botar sujeira mais para baixo do tapete. Agora todo mundo teve que olhar claramente tudo que está É, ali, porque né? acho que todo momento a gente tinha isso. Não, isso não é nada. Toma uma dorzinha de cabeça, toma um Isso. negocinho, aí se alegrou 5 minutos, esqueceu. E aí, de Eu repente, gosto, agora fez a gente pensar, é isso? eu gosto muito de metáforas. Uso muito metáfora em treinamento, em trabalho de consultoria e mesmo na clínica. A maioria das pessoas viram, ou se não viram, recorrer desse momento que é legal para se divertir. Aquele filme Divertidamente da Disney. Ah, é lindo, adoro. E então, É. o que acontece lá naquele início, que é o Muitas mundo de Poliana? mensagens, né? No início, o cérebro quer só deixar a felicidade. Toda vez que a tristeza queria tocar, era aquele É, desastre porque a alegria não deixava. é. Então, a questão do ser humano é isso, é que a gente só quer viver as coisas de prazer. Toda vez que a gente tem uma sensação de desconforto e de tristeza, a gente não quer olhar. Mas a mensagem do filme ele é muito bem feito neurologicamente, inclusive o cérebro da gente funciona, e quando eu vou ensinar sobre reprocessamento, eu uso esse filme para explicar. Ah, Que que tem a ver com as legal. memórias não digeridas. Lembra a memória do palhaço no filme, que vinha e É, voltava como uma memória é. recorrente? Isso são memórias Eu vou traumáticas, até tá? Que a assistir gente de chama. novo ele, Cris, que agora eu vou É, observar em mais então, detalhes. o que é? A gente tem que entender que sensação de felicidade ou que na vida da gente, a gente tem que saber lidar com todas as emoções. A gente pode lidar só com uma parte das emoções. Existem 5 emoções básicas: alegria, tristeza, medo, raiva e nojo. A gente nasce 5 emoções, por isso que ele é muito bem feito neurologicamente. A Entendi. ansiedade, ela é uma emoção que cria depois, que ela é uma mescla dessas emoções, ela é uma batida no liquidificador, tá? Entendi. Mas, Um na suplemento. verdade, pegando a metáfora do comando lá do cérebro, é isso. A vida adulta, para a gente ser É, adulto, a gente tem que aprender a lidar com a alegria e com a tristeza. é. Eu tenho que. E daí lá no filme mostra muito bem que a gente só percebe a alegria vinha depois de um momento de tristeza, né? Ah, Só que o que acontece com o ser humano? O ser humano foge das coisas ruins para não sentir. E na sim. terapia, a gente ensina, inclusive com as terapias de processamento, as pessoas perceberem e se permitir sentir. Quando a gente está reprocessando uma memória traumática grave, por exemplo, e às vezes a gente dessensibiliza, ajuda a pessoa a lidar com aquilo um pouco melhor.
ideia a gente fala assim, aguenta, aquilo passa. Porque a emoção ruim, ela é que nem uma queimadura. Não sei se você já se queimou, né? Eu que sou gaúcha, me queimei já várias vezes com chimarrão, água do chimarrão, né? Ai, não, assim me queimei coisinha pouca, no Ah, fogão, tá. vamos dizer. Mas Uma vez imagina eu me uma queimadura. queimei, uma vez eu me queimei às 11 da manhã e passei todas as pomadas. Ela só foi parar a dor da queimadura à 1 da manhã. Mas ela passou. Nossa, Então, as emoções são isso. As emoções, elas têm um ciclo. Só que o entendi. problema da mente humana é que ela quer interromper a sensação de viver aquela emoção. Como a gente faz com o luto moderno. O luto moderno é Exatamente. isso. Tá? É. Só que daí isso vai para algum lugar. Se eu interrompo a vivência de uma emoção negativa, ela vai parar em algum lugar. E geralmente no meu corpo, em forma de doenças físicas. Exatamente. Em forma de comer, né? Atacar a Isso, geladeira, isso. comer Nas nossas e ter uma compulsões válvula. gerais. De todas Isso. as compulsões, sem dúvida. É Ah, muito interessante isso, Cris, porque ao mesmo tempo conviver, se fracassar, ele é uma coisa assim que faz parte da vida, né? Um negócio pode dar certo, ele pode dar errado. Mas a gente tem que estar isso. essa casca que a gente vai formando para encarar isso e sobrevivendo, eu acho que faz que é muito importante, né? Porque uma pessoa suporta, às vezes enxerga uma coisa com uma capacidade mental mais evoluída de um que já sai arrancando o cabelo, desesperado, e no final, às vezes, o panorama é tão banal e que você fala, Uhum. nossa, eu passei por isso, eu sofri isso, sofri aquilo. E esse trabalho é incrível mesmo, que eu acho que você vai fazer a pessoa se programar e se reprogramar. Nós estamos, ó, nosso tempo 51 minutos, daqui a pouquinho está acabando. Cris, eu queria que você É, me explicasse é. assim, eu estou recebendo aqui umas mensagens no inbox, perguntando como que faz para entrar em contato com você. Gente, o Instagram da Cris está aí, nossa live vai ficar Eu até que eu vi que eu entrei com gravada. o meu Instagram pessoal, né? Mas não tem problema, nem parecido. Mas Ah, é o mas eu Doutora vou pôr. Cris. Põe lá Pode depois, falar. tá? Me fala que eu vou pôr aqui. Já vai. Dracris, É o né? Doutora Cris Pertuzzi com I a mais. É parecido, é parecido. Mas o I a mais no final? Isso, é DRA, Cris Pertuzzi com um Izinho a mais só. Ó, Ele já vai está estar aí na aberto, né? Ele vai tela. estar aberto. Já está aí na tela, ó. Dracris É. Pertuzzi. E Isso mesmo. o nosso vídeo vai ficar salvo na IGTV, que é muito gostoso. Lá vai ter muita visualização. As pessoas. Eu É. adoro que muitos amigos recebi várias, ó, Márcia, eu vou estar numa aula, eu vou estar num cliente, não sei o quê, mas eu já é cliente fixo, vai assistir depois, vai ficar salvo, vai. É sempre um papo gostoso. E aí, quem quiser mandar mensagem para a Cris para saber como são as Isso. consultas, o tipo E de, entra no meu né? site também, no meu site Isso, doutoracrispertuzzi.com.br. Já entra, tem um link pelo que vai dar no meu celular do WhatsApp e celular, pode fala com falar você comigo também. direto, né, Cris? Não, Isso. que é Comigo legal, direto. porque assim, eu acho que é um momento também muito que está nos ensinando muito de descobrir essas fraquezas, vamos dizer assim, para a gente correr atrás, para poder mudar, né, Cris? Eu Isso. acho que tem tanta coisa que está dando, porque a gente está tendo assim um pouquinho mais de tempo de conversar com as pessoas, de escutar, e às vezes é um momento em que a gente poderia cuidar mais da gente, né? Eu tenho feito muita coisa com o pessoal de fora, que eu gosto muito, até por gostar muito de trocar experiência na minha área de neurociência, e uma professora americana falou uma coisa muito interessante logo no início da quarentena, que me chamou muita atenção. Agora é o momento para a gente testar, reforçar, refazer a nossa resiliência, né? Ó, Então, o importante que é isso. resiliência? É a nossa capacidade de luta, né? Nossa capacidade de ressignificar, de reconstruir, de sabe, aprender a lidar com as coisas, de ajeitar, de ajustar, né? A De resiliência ela tem enxergar, né, de uma maneira mais leve, enxergar, de ser mais. né? A resiliência ela tem várias coisas. A nossa contribuição, como é que eu posso contribuir? É o nosso modo de emanar essa coisa da empatia pelo outro, compreender, escutar, né?
Então, Tá, assim, eu acho que esse é um grande. E, assim, agora nesse fim de semana também, nesse congresso de literário que eu participei, que é outra faceta legal. minha, além de professora, terapeuta, enfim, eu quero ser escritora cada vez mais. E eu estava Você me vendo com as contou, você quer pessoas, escrever outros livros, né, Cris? Que legal, quer eu escrever quero, mesmo. quero. Até por conta dessa experiência, assim, poder trazer, talvez falar de uma outra forma, cada vez mais solta, assim, né? Mas a gente acaba estudando tanto técnico, né, nesses Claro. anos todos. Não, que eu Então, falei e até acho para que eu você, quero eu começar falei, a escrever histórias também. Eu fazer que nem o Jô Soares, que também saiu um pouco, começou a escrever histórias, porque eu tenho muita é, história na minha cabeça, eu escuto claro, história o dia inteiro, né? você escuta o dia Tem um inteiro. cliente que falou assim para mim: tu assiste série, Cris? E eu falei: eu não, eu escuto história o dia inteiro, para que eu vou assistir Aqui o série? dia inteiro já são várias minisséries, mas é isso aí Nossa, mesmo, né? Já é um conteúdo, Cris, imagino, né? Com histórias de verdade, nenhuma é ficção, não. são todas E reais. são histórias muito lindas também, porque eu acho que esse que é o objetivo. Eu acho que quando eu Sim, falei aquela frase assim, né, cada um poder buscar a sua força interior, né, resgatar isso e poder entender que o exato. quê? Que ser feliz ou sentir feliz não é que a gente não vai ter tristezas, coisas, emoções negativas. Não, porque a felicidade não é um estado estático, assim como saúde não é o sempre estar saudável. Eu tenho momentos que eu não estou Exatamente. saudável, Sim, né? óbvio, Mas então óbvio. Sim. é essa dialética ou essa dualidade do ser humano, mas eu preciso ter e reforçar na minha mente essas memórias felizes, né? É isso que eu acho importante, né? Na verdade, eu fiz um paradoxo aqui na minha mente agora. Essa felicidade, né, Cris, não é um produto que eu compro na farmácia e fico bronzeada. Ah, eu vou auto-bronzeador, vou ficar bronzeado o ano inteiro. Não é, gente. É enxergar em cada ação, em cada coisinha, né? Ressignificar. É o que ela está falando. Eu também estou aprendendo pra caramba, estou me esforçando em ver, né? E enxergar coisas que a gente não estava enxergando, não enxergava mesmo, porque na vida, na correria, no estresse e tal. Então, é repensar, né, o nosso papel aqui que nós estamos fazendo aqui, né? O que a gente pode fazer para ser melhor como ser humano, como meu vizinho, meu próximo, né? Que está aqui na minha frente, não só aquele próximo que está lá do outro lado do planeta, maravilhoso, eu quero me preocupar também com ele, mas aqui, ó, tá cheio de gente, né? Eu dentro da minha casa, como eu ser melhor com a minha família, com meu marido, com meus pais, com os meus irmãos, com os meus funcionários, eu acho que é isso que a gente tem que estar aberto, aproveitar esse momento de É gastar aprendizado. energia com essas coisas, né? Porque eu acho que o ser humano também, às vezes, gasta energia com coisas muito, né, melaborantes, querendo Impossíveis. resolver muitas coisas complicadas, e às vezes É, não, às vezes eu posso resolver e ser feliz com as coisas que estão ao meu entorno, que é possível para mim, exatamente. né? Isso é Exatamente. uma E coisa entender, importante. né? Olha, Cris, eu quero mandar um beijo para tanta gente. A Carlinha Então, adora. manda A gente beijo teve aí. hoje a tarde. A Lair Melo também está agradecendo você. Gente que está escutando, a gente já vai fazer aqui, ó, 57 minutos e 35 segundos. A Fabi, é isso aí. Eu acho que quando, né, a gente começou com essa história aqui dentro da MD, já me chamaram de Jô Soares, já me chamaram de um monte de coisa. É uma brincadeira positiva, porque eu falei, eu quero compartilhar histórias, coisas legais com pessoas. Se a gente puder, de alguma maneira, mexer, acordar e fazer as outras pessoas também É. enxergarem, verem outras coisas, eu acho que já estamos fazendo a nossa parte. Cris, está faltando 1 minuto e 50. Você quer falar? 1 minuto e 51. Quer deixar mais algum recado? Eu espero que a gente entre no site da Cris, sigam a Cris nas mídias sociais. Nosso vídeo vai ficar gravado lá no IGTV. Escutem, compartilhem, mandem para os amigos que o negócio é isso aí, gente. Ela está aqui, a felicidade está aqui, está do nosso lado. A gente tem que enxergar. E como eu ressalto a história, né? É um prato que tem que ser um prato refinado, precisa de olhar para dentro, precisa estar calmo, precisa ressignificar, como tu mesmo falou, precisa essa nossa capacidade de resiliência. E acho que esse Exato, momento todo mundo pode tirar várias coisas boas, né? Várias oportunidades. Eu acho que no meio da crise a gente tem que criar oportunidades. E com exatamente. certeza dá para fazer isso. Se não der sozinho, busque ajuda.
né? Esse que é o segredo, que a gente não precisa Exatamente. fazer E a nada doutora sozinho. Cris é uma especialista nisso, um carinho, uma delícia falar, uma pessoa cheia de muita capacidade técnica, isso que é importante. Ó, Solange Pacheco, entrei atrasado. O vídeo vai ficar gravado lá no IGTV. Cris, temos que encerrar, que falta 30 segundos. Vamos. Obrigadíssimo. Foi Eu uma que te delícia. agradeço. Uma delícia. Nós vamos combinar outros Vamos assuntos, porque é Vamos isso aí, temos combinar. que Daqui uns dias a levar. gente pega outro tema aí e a gente vai falando. Tá bom? Muito bom, Um querida. Um beijo. beijo, obrigadíssimo, viu? Até Obrigada. Obrigada a mais. todos. Obrigada por Tchau, todos até. vocês que nos acompanharam. Tchau, tchau, gente. Obrigada a todo mundo. Tchau. Tchau, tchau.